Mas, Gustavo Mendes, a gente estava falando um pouco nos bastidores, você falou, inclusive, que o último post seu que engajou bem nas redes sociais foi sobre... eu gostei muito que eu estava conversando ontem com a Ana Paula Renault, inclusive ela estará nesse canal em breve, a gente está negociando isso porque ela tem um trabalho muito importante lá no UOL, mas a gente estava falando do anão moral, do pequenininho, daquele rapaz Nicolas Ferreira. E é engraçado que só duas coisas estão pegando no assunto de política, né? Que é o Nicolas fazendo aquele ataque criminoso no Dia Internacional das Mulheres e o Bolsonaro ferrado num escândalo de joias, né, Gustavo Mendes? A política brasileira tá em outro nível, né? A política brasileira ela tá escrota, então tá estranho. Como é que isso pega nas redes sociais? Escrota ela já tava, né? Agora tá estranha mesmo. Não, mas tá indo pro limbo, assim. E a gente está caindo, sem dúvida nenhuma, a gente está caindo no velho golpe da esquerda, da direita, no velho golpe da direita, porque a direita fez tornar relevantes assuntos, pessoas totalmente relevantes. O Bolsonaro sempre foi uma figura do terceiro escalão dos deputados ali, nunca foi uma figura importante, nunca apresentou uma lei importante, nunca foi ninguém, sempre foi um sujeito irrelevante. E a direita conseguiu torná-lo relevante. E nós, da esquerda, com a nossa cultura que beira a arrogância muitas vezes, a gente fala assim, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, virou o cara presidente quase que por 2 mandatos. Porque não foi uma eleição tão simples. Não ganhamos com o pé nas costas. Não estávamos relaxados em momento nenhum. Aí aparece este moleque, o fedelho de Belo Horizonte, com o mesmo discurso absurdo, rechaçando pessoas, condenando pessoas pelo que elas são, que era o que fez o Bolsonaro, cumprindo exatamente a mesma cartilha. E estamos todos à beira do abismo, prestes a cair na mesma armadilha. Mas o Nicolas não vem governador. Daqui a pouco começa a se falar nele governador, eles vão ventilar nomes. Entendeu? E vão cumprindo passo a passo a mesma cartilha. Quer seja é um que chama atenção para o lado, desvia a atenção do outro, é o cara que faz, é o governador de São Paulo no leilão do Rodoanel, na parte norte do Rodoanel, batendo martelos ali, como se fosse um palhaço fazendo uma cena absurda. E esses absurdos vão ganhando força. É o que rende nas redes sociais. Eu, assim, quando eu disse que foi o último post que engajou de política, né? Outras coisas engajam, música, humor, piada, o que eu falo. Agora, quando você vai falar de política, se você traz as pautas importantes, as pautas progressistas, as pautas de esquerda, as pautas que importam, que pautam o nosso país, se a gente vem falar de Minha Casa Minha Vida, das passagens a R$200, não engajam. Você tem que trazer o nome de um sujeito pífio, um parlamentar medíocre, que, como vereador, foi medíocre, um paspalho, um fedelho, um moleque, um criminoso, um homofóbico, que é homofobia equiparada ao crime de racismo, transfobia, todos esses crimes são equiparados. E aí a gente faz o quê? A gente fica vendo aí o algoritmo trabalhando em favor da extrema-direita. Parece, eu falando isso, parece até fazendo um discurso de teoria da conspiração. Mas, sinceramente falando, é o que eu vejo aqui. Eu não sei o que vocês pensam, vocês que estão aí diariamente no YouTube, nas redes, como é que vocês enxergam isso? A esquerda tá vencendo, né, Carlitos Neto? Tá vencendo. Eu já achei o documento aqui, já eu mostro para vocês. Mas, para mim, Gustavo, o que você falou é importante, porque, assim, quando o Bolsonaro surgiu em 2011, 12, 13 ali, como um palhaço em programa de auditório, porque ele era muito tosco, as pessoas achavam engraçado, imaginavam que se ignorasse o Bolsonaro, ninguém daria ouvidos. As pessoas esquecem hoje que as redes sociais tornam pessoas que eram anônimas famosas. Tornam pessoas que não tinham relevância política em políticos, inclusive de cargos importantes. Quando a gente fala, e é importante você ter falado isso,
Quando a gente faz denúncia em relação ao Nicolas ou traz coisas em relação ao governo ou à esquerda, o engajamento precisa ser, no mínimo, próximo. Só que a gente sabe que isso não acontece, sabe por quê? Porque o absurdo chama mais atenção do que o razoável. É muito mais estriúnico e chocante eu gravar um vídeo e o título lá aparecer Nicolas ataca, mulheres trans, do que eu explicar o projeto de aprovação de passagens a R$200 está encaminhando. Só que quando a gente traz também a denúncia ao Nicolas, isso é importante, a esquerda precisa entender que a denúncia ela precisa ser entendida e formalizada. Eu fiz um vídeo, por exemplo, no meu canal, explicando sobre a denúncia, fazendo uma denúncia, elaborei um texto para quem quisesse me procurar, para eu poder encaminhar o texto para ser remetida a denúncia ao Congresso Nacional e ao Ministério Público Federal, e só 3 pessoas me procuraram, só 3, para eu fazer esse processo. Então, assim, eu estou avisando há muito tempo que o Nicolas Ferreira, ele está atuando para ser o novo Bolsonaro. Você sabe quem é que foi nomeada alguns dias atrás no gabinete do Nicolas Ferreira, Pedro e Gustavo? Ah, Zoe Martinez. Não, ela foi nomeada... Não, eu confundi. Foi nomeada no gabinete do Nicolas Ferreira. Eu vou falar o nome e o sobrenome da pessoa, que você vai associar o sobrenome a alguém. Uma advogada chamada Lígia Arnold Tomás. Ela é irmã de quem? Do cara do gabinete do ódio. Do líder, um dos organizadores do gabinete do ódio, que é o Tércio. O Tércio Arnold Tomás. Ele trabalhava com o Carlos Bolsonaro na salinha do gabinete do ódio. Lá no Palácio do Planalto. Aí eu pergunto a vocês, por qual motivo o Nicolas Ferreira nomearia a irmã do Tércio Arnold Tomás, o cara que é apontado como um dos articuladores do gabinete do ódio? Agora, sabe como é que a gente sabe disso? Porque eu entendo que a esquerda não está ganhando e vou lá no site do Congresso, na Câmara, e vou lá ver todo dia a nomeação que os deputados bolsonaristas estão fazendo. E aí, quando saiu essa polêmica com o Nicolas, a primeira coisa que eu fui fazer, eu falei, deixa eu lá ver quem é que o Nicolas nomeou no gabinete dele. E aí eu vi lá o sobrenome, Lígia, né, Arnold Tomás. Eu falei, eu já ouvi esse nome Arnold Tomás em algum lugar. E aí eu digitei no Google, Arnold Tomás. Na hora apareceu o Tércio, que é o cara que organizava o Bolsonaro News, o Bolsonaro Opressor 2.0. Aqui apareceu para mim já aqui um Nicolas Opressor, que é um perfil, porque ele... Eles devem estar por trás disso, inclusive. Eles trabalham em ataque de massa. E eu só vi ataque de massa com relação ao Nicolas Ferreira nos últimos tempos. Assim. Eu vi nas eleições, pós-eleições, e agora, aí deu uma parada, e agora que eles começaram a receber o salário, voltou de novo. Março, né? É o período mais ou menos aí para ser o esquema tudo. Voltou de novo, coincidentemente. Então, assim, a gente precisa ficar de olho. Eu vou só fazer uma analogia para todo mundo que está assistindo aqui. Quando eu fazia a Dilma, com críticas ao governo quanto a Dilma presidente. Quando a Dilma sofre o golpe, eu estabeleci o meu posicionamento contra o golpe e tudo, e fui usar minha força para falar daquele absurdo que estava vivendo. Mas eu nunca fiz o Temer e nunca fiz o Bolsonaro, porque eu tenho certeza que não existe mídia negativa. Toda a mídia é positiva. E aí você tocou no ponto que o Steve Bannon utiliza e a esquerda não aprendeu. A cartilha do Bannon fale o máximo de absurdos todos os dias, que a mídia vai ficar mais focada em tentar desdizer os absurdos que você está dizendo ali, do que realmente focar no que importa. E isso gera a pauta que a extrema-direita tem conseguido fazer no debate público. Por isso que quando eu critiquei que a gente está perdendo engajamento nas redes, e quem não entendeu, eu não posso fazer nada, a minha preocupação